Galera, eu tô usando esse óculos aí virtual só pra chamar mais atenção. Mas sou eu mesmo, quer ver? Deixa eu ver. Olha aí. Ó. Ó. Que maneiro. Bom, gente, eu disse que esse vídeo é pra passar pra vocês algumas dicas. É a minha experiência pessoal, né? Então, se você estiver aí perto de alguém, tiver contato com um amigo seu, convide para a gente participar. Já está conosco aí o João Pedro Soares. Deus abençoe, João Pedro, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Ramires. Convide a galera porque... O que está fazendo acordado? O que Ramires está fazendo acordado? Tá perdendo tempo no Face. Então eu estou com o livro aqui, ó. Vamos lá. O Pastor como Mestre e o Mestre como Pastor, de John Piper e D.A. Carson. São dois autores bem conhecidos e não vou falar sobre o livro em si, vou falar sobre dicas de como você aproveitar bem a leitura de um livro, tá bom? Então convide a galera, seja bem-vindo, Eric, João Pedro, grande mestre, Deus abençoe. Então vamos lá, chama a galera aí que eu preciso passar para vocês algumas dicas e eu acho que vai ser bacana. Como aproveitar bem a leitura de um livro. Maicon, seja bem-vindo. Ozzy, seja bem-vindo. Muito bom. Poxa, quanto tempo, hein? Deus abençoe vocês. Vamos lá, gente. Então, estou aqui com o livro, ok? Então, a primeira coisa para você aproveitar bem o livro é que esse livro seja interessante para você. Óbvio, ok? Eu particularmente tenho muita dificuldade de aproveitar um livro quando... tá só. Tá só aqui. Quando o livro não é muito interessante. Eu demoro mais ou menos a ler um livro, a depender do interesse que eu tenho por ele. Quando eu tenho um grande interesse pelo livro, logo ele está consumido. Tá? Mas vamos às dicas. Primeira delas, procure um livro que seja interessante para você. E como é que você vai saber se o livro é interessante? Basta que você veja a capa? Não, né? Ninguém conhece um livro apenas pela capa. Então a capa é importante, o tema é importante, mas eu já me deparei com muitos livros que me enganaram. Eu fui pela capa e quando eu fui perceber ali o conteúdo, eu me arrebentei e não tive muito proveito dele. Eu dou até um exemplo para você não correr o risco que eu passei. Passei na livraria no aeroporto e vi ali um livro, o título era, se não me engano, A Tenda Vermelha, sobre a história de Tainá, filha de Jacó, aquela moça que foi abusada. E no subtítulo disse assim, a única mulher numa família de 12 filhos, abusada, discriminada e tal e tal. E eu pensei que era um livro maravilhoso. Irmãos, eu tive tanta raiva que eu joguei esse livro em algum lugar do aeroporto. Opa, olha aí como é que... Pronto. Então, rapaz, até minha esposa tá aqui, ó. Tá do meu lado. Me corrigindo. Então, não confie apenas na capa, ok? Se você confiar apenas na capa, você pode se arrebentar. Juliana, Deus abençoe, um abração aí para você, para o povo dos Estados Unidos. Em setembro eu tô aí de novo, tá? Espero poder ver você, o Paulinho. Grande abraço. Vamos lá. Procure, além de ver a capa do livro, ok? Procure por esse resumo que tem aqui no verso do livro. Ó. Faça questão de ler esse resumo, ok? É uma resenha sobre o assunto que vai ser tratado. Então aqui você tem uma ideia geral. O autor inteligente vai passar aqui uma ideia geral do que você vai encontrar dentro do livro. Quando você tem uma boa resenha de um livro, você vai sentir uma facilidade para aproveitar ele. Por quê? Porque você já sabe aonde o livro vai dar.
Então, procure ver a parte de trás aqui do livro. Procure ver também, se ele tiver essa orelha aqui, ó, procure ver nessa orelha o que ele diz. Por exemplo, nesse livro aqui, o que você quer ser? Um pastor ou um mestre? Ok? Então eu já sei, o livro vai tratar desse assunto, dessa dinâmica entre ser um pastor ou ser um mestre. E isso já vai me ajudar. Por quê? Porque são as respostas que eu vou encontrar no livro. Outra coisa que me ajuda também a entender o livro e aproveitar bem ele é na orelha de trás o resumo sobre quem são os autores. Quando eu sei quem é o autor, quais são as suas graduações, qual é a sua especialidade, né, eu entendo melhor o que ele está dizendo. Quando você conhece uma pessoa... Ele está fazendo uma pergunta aí, ó. Quando você conhece uma pessoa... O que é que a Ramires perguntou aqui? E aqueles livros que são didáticos que somos obrigados a ler. Como tirar proveito? Bacana, Ramires, vou dar uma resposta já já. Deixa eu só terminar esse assunto aqui. Quando você conhece uma pessoa, você entende melhor o que ela diz. Sim ou não? Você tem pessoas que confundem o que a gente fala, não entendem bem, nos levam a mal, porque não nos conhece. Se nos conhecesse melhor, entendeu? Entenderia o que a gente diz. Nada melhor do que conhecer o autor. Procure conhecer quem é a pessoa que está escrevendo para você ter um proveito melhor do seu livro. Vamos lá. Outra dica, antes de falar da questão que o Ramires levantou. Outra dica. Procure dentro do livro, certo? Se ele tiver as apresentações desse livro. Quem apresenta ele? Quem é a pessoa que faz a introdução do livro, o prefácio, né? As apresentações dele. Então aqui eu tenho de Albert Muller uma apresentação, Russell D. Moore, outra apresentação, Gerard Esten, Thomas Schreiner, Colin Hansen. São homens que fizeram uma apresentação desse livro de John Piper e de A. Carson. Então com essas apresentações eu vou ter uma ideia geral, sempre respeitando aquele princípio de aproveitar melhor o livro. Então se eu tenho gente que já falou, cada resuminho desse dos apresentadores vai me ajudar a pegar e aproveitar o livro melhor. Última dica aí antes de partir para a resposta do Ramires e outras que vocês queiram fazer aí, que eu vou ter o prazer de responder. É isso aqui, gente, ó. O tal do sumário. Deve estar invertido aí na tela, né? Mas dá para ver. O sumário. O sumário é o passo a passo do livro. Nunca leia um livro sem antes ler o sumário. Então, no que eu tenho aqui, o exemplo que eu tenho aqui, eu tenho a introdução, onde ele vai falar sobre o retorno do pastor mestre. Então, ó, nem li o livro ainda, tá? Não li ainda. Vou começar a ler. Mas o retorno do pastor mestre. Bom, se o livro fala sobre a dinâmica, o que você quer ser? Um pastor ou um mestre? E ele já está dizendo na introdução, o retorno do pastor mestre, ó, já estou deduzindo. Qual é a proposta dele? Ele quer que as pessoas sejam as duas coisas, que combinem essas duas funções. Já estou entendendo o livro antes de ler. Entendeu? Antes de ler. Capítulo 1, o pastor como mestre. Já estou entendendo o livro. Eu sei que ele está me dizendo que eu, no exercício do pastorado, não li ainda, mas já estou lhe dizendo, vou precisar agir também como mestre. Capítulo 2, o mestre como pastor. Então, eu ainda que seja um erudito, que seja um mestre, um homem mais dedicado ao ensino e ao estudo, não posso esquecer que a igreja é um lugar de ovelhas. Aí, praticamente já li o livro todo, só pelo prefácio. Tá? E no final, ele diz assim, o pregador, o mestre e o verdadeiro pastor mestre. Imagino que ele vai falar de Jesus, né? Pregador, mestre e verdadeiro pastor mestre. Bom, gente,
Com o sumário, já entendi praticamente o livro todo. Agora, quando eu estiver lendo, eu não vou me perder. Caramba, o que é que eu estou lendo? Onde é que eu vou chegar? Onde é que eu estou? Por quê? Porque eu já tenho uma ideia geral sobre o livro, tá? E aí eu vou ver as perguntas que vocês fizeram aqui e daqui a pouco eu vou partir para algumas dicas sobre a leitura em si, tá bom? E eu espero ajudar. Bom, a primeira pergunta foi o Ramires que fez. O Ramires está dizendo aqui, pastor, e aqueles livros que são didáticos e que somos obrigados a ler, como tirar proveito? Bom, Ramires, vamos lá. Eu imagino que você está dizendo aí que não são livros que são do seu interesse. Você é obrigado a ler. Todo mundo passa por isso na escola, na faculdade, num seminário. Então tem livros que a gente realmente é obrigado a ler. E você sai perdendo no quesito ao interesse. Certo? Você não tem interesse no livro em si. Então você perdeu esse benefício. Mas as demais dicas que eu dei vale a pena. Quem é o autor, quais as resenhas que existem sobre esse livro, quem apresenta ele, quais as apresentações que são feitas, o seu sumário, isso tudo vai lhe ajudar e você vai tirar um bom proveito do livro, mesmo não sendo um livro do seu interesse. Mas aí, para você substituir a falta de interesse pelo livro em si, use como motivação o interesse em ser aprovado nesse projeto que você está desenvolvendo, nessa busca pessoal sua, tá? E isso vai te ajudar a romper as barreiras. Vamos ver aqui. Quem mais fez pergunta aí? Me ajuda aí. Misilene, minha assessora. Visual novo, meu pastor. Não, Amanda, é só um recurso aqui para chamar a atenção mesmo. Tô aproveitando para esconder a careca. Oh, meu Deus, Amanda. Tem mais alguém fazendo pergunta? Vamos lá, gente. Pergunta. Meu Deus, pastor, tô fazendo um livro com o tema Sou como de pirona. Ou me engole ou fica passando mal. Muito legal. Vou querer ler esse livro. Já tô interessado nele. Vamos lá. Fiquei careca. Bruno Moraes. E quando não se tem paciência para ler? Ih, agora essa foi boa. Gostei, Michael. Boa pergunta. Gente, é o seguinte. Hoje em dia nós temos muitos prejuízos para a leitura e as redes sociais, elas encabeçam esses prejuízos. Olha que legal, eu coço o nariz e fico careca. Atenção. Opa. Como é que eu desenvolvo paciência para ler? Lendo, cara. Maico, tem que ler. Não tem ferramenta melhor para você desenvolver a cabeça, para você desenvolver o senso de crítica, o raciocínio lógico do que a leitura. Mas existem algumas razões pelas quais a gente não tem paciência para ler. Primeiro e aí já está dentro das dicas que eu ia prosseguir a passar para vocês, primeiro é o ambiente, certo? Você precisa escolher um bom ambiente para a sua leitura. E aí vai de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de uma varanda, tem gente que gosta de cama, tem gente que gosta de um bom sofá, de uma boa cadeira. Nos momentos assim em que a minha vida estava agitada, eu fazia o quê? Eu lia lendo, eu ia para um jardim, eu ia lendo. Eu andava lendo, ou lia andando, pronto, corrigi. Eu lia andando. Eu pegava o livro e ia para um jardim, para um lugar bacana assim, sem sol, e ficava caminhando pacientemente e lendo o livro ali. Isso me ajudava muito e eu acho que pode te ajudar também. Então você escolhe um lugar bacana, seguro, um jardim, um gramado, um quintal da sua casa e você vai lendo para desenvolver. Porque a paciência está ligada ao interesse, né? Então,
procure um livro que seja muito do seu interesse. Comece com livros menores, entendeu? E vai aumentando as páginas aí para você desenvolver. O outro problema que traz impaciência na leitura é a fraqueza dos olhos. Deixa eu pegar no nariz para você ver o olho aqui. Ó. Pronto. Então aqui, ó o olho aqui. Já tem que cumprimentar o Nando. Os olhos, eles são envolvidos por milhares, centenas, sei lá, milhares, centenas e milhares de músculos, micromúsculos. Nandinho. Meu irmãozinho, Nandinho. Fala, Nandinho. Então, os nossos olhos, eles são envolvidos por muitos músculos. Tudo em volta do olho é músculo, é o lugar que mais tem músculo aí, trabalha, são os olhos e a língua. E o problema é que a língua a gente até treina muito, né? A gente fala, conversa, canta, então a gente está sempre, come, então a gente está sempre movimentando a língua, é um músculo muito forte. Agora os olhos a gente não treina, gente. Não treina, então quando a gente põe os olhos num livro, aqui ó, eu tenho que fazer um esforço estático, concentrar os meus olhos num ponto só, aqui, né? E manter esse músculo rígido, firme, vou ter que correr com ele pacientemente, linha por linha, descendo as escadinhas até o final da página. Então, quem não tem o hábito de leitura, cansa, dá logo dor de cabeça, dá logo enfado, e aí o cara não tem paciência. Existem alguns exercícios e alguns vídeos aí na internet sobre leitura dinâmica que vão te ajudar. Eu, quando tenho muito cansaço assim, fico um tempo sem ler, volto a ler e começa a dar aquela dor de cabeça, o que eu faço para melhorar a paciência e não ter essa dor de cabeça? Então, primeiro você faz um aquecimento. Você olha para baixo, olha para o meio, olha para frente. Olha para um lado, olha para o meio, olha para o outro. E você faz círculos com seus olhos para um lado e para o outro. E aí você vai fortalecer. Dá uma descansada, depois você... Chegar mais perto da câmera e fazer o exercício. Mas não dá para ver não, que eu tô de óculos. Se chegar mais perto da câmera, vai sair. Olho para lá, olho para cá, olho para baixo, olho para cima, giro os olhos, giro. Você vai ver que fazer isso aí cansa pra caramba. Mas você vai estar fortalecendo a musculatura dos seus olhos. É como você pagar flexão, é como você fazer um canguru, um pulinho de galo, entendeu? É como fazer exercício para os outros músculos do seu corpo. Só que agora você está trabalhando a musculatura dos olhos. Você faz esses exercícios, dá uma descansada e parte para dentro da leitura. Outra dica aqui, ó, para paciência. Bote uma aguinha do seu lado, beleza? Tá lendo? A água ela vai agitar seu corpo todo, vai dar uma melhorada, vai jogar o sono para fora. Então, A Miriam perguntou se os livros, o que você prefere, livros digitalizados ou papel? vou responder. Então, E esse da paciência aí também? Então, ó, use a água, comece a ler, se você sentir que está ficando enfadado, cansado, pá, toma uma aguinha, deixa ela do lado e vai seguindo. Minha assessora está me ajudando aqui. Às vezes a pessoa perde a paciência, essa página do livro é branca, com letra preta, cansa o olho. Minha esposa está lembrando aqui o seguinte, existem livros que são com páginas anti-estresse. Esse que eu estou usando é um deles. Uma página que não é muito branca, ela é um pouco amarelada e tal. E ajuda. Peraí que meu chapéu ficou torto. Beleza? Vamos lá. Eu prefiro livros em papel, tá? Mas eu estou me esforçando para começar a ler livros digitais. Porque essa é a tendência, é menos espaço. Eu gosto do cheiro do papel, gostoso. Eu gosto de rabiscar, eu gosto de amassar o livro, entendeu? É o meu jeito. Eu gosto de amassar, eu gosto de dormir em cima dele, eu gosto de escrever nele. Me ajuda aqui, amor. Pega um carregador porque o celular está querendo descarregar. Então, eu por isso, por conta desses prazeres aí pessoais, eu prefiro o livro de papel. Mas, por exemplo, a Bíblia,
que é o livro que eu mais leio, disparado. Todo dia eu estou lendo a Bíblia. Todo dia eu estou lendo a Bíblia. É o livro que eu mais leio. Eu leio ela digitalizada. Eu leio a Bíblia digitalizada. Que é, mãe? Na tomada lá. Deixa eu gravar o vídeo, mano. Tá resolvido já. Tá resolvido. Então, eu estou treinando para usar livros digitalizados e aconselho que todo mundo pense nisso, hein, porque é o futuro. É o futuro. A vantagem do livro digitalizado é que ele é mais barato, entendeu? Você não carrega peso, num aparelho só você tem tudo. Rafael Belo tá dentro? Meu Deus. Rafael Belo, Manão, acabei de assistir um vídeo maravilhoso seu, cara. Agora tu conseguiu o Ibope, não desprezando os outros irmãos. Acabei de assistir um livro maravilhoso. O Eric fez uma pergunta aqui, né? Deixa eu ver. Pastor Jean, toda leitura precisa ser memorizada ou só as partes principais do livro? Pastor Eric, toda leitura tem que ser entendida. Entendida. Memorizada não, né? Memorizada é impossível. Como é que vai memorizar tudo quanto é leitura? Agora, o que eu faço? E aí vai outra dica que eu quero dar a vocês. Eu leio um livro. Minha esposa não gosta muito disso não, porque depois ela quer ler meu livro e reclama que eu marquei o que ela não queria que eu marcasse. Mas eu marco aqui qualquer coisa. Eu passo um rabisco. Por exemplo, aqui eu já marquei o seguinte, ó. Rafael perguntou que óculos é esse. Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Viu, Eric? Olha aqui. Marquei aqui, ó. Meti a caneta embaixo. Quando eu acabo de ler o livro, inteiro, o que eu faço? Eu vou passar o livro de novo e vou ler apenas as coisas que eu marquei. E vou tentar memorizar essas coisas. Então, só o que eu marquei, só o mais importante. Eu já fiz uma vez, não é sempre que eu faço, eu reescrevo, eu faço uma resenha minha do livro, reescrevendo só essas frases, só esses momentos que me chamaram a atenção. E isso me ajuda muito e me dá um proveito muito grande. É que às vezes dá preguiça e eu nem sempre faço. Mas eu recomendo. Marque o que lhe interessa, termine o livro, depois você volta e pega o que lhe interessou e reescreve eles num lugar à parte, é a sua resenha. Li um livro sobre a realidade por trás da maçonaria, ele me chamou muita atenção, porém, alguns erros grotescos me fizeram desistir do livro. Isso é normal. Eu não tenho muita coragem de desistir de livro, não. Eu sempre acredito que no final vai ter alguma coisa boa. Eu costumo insistir e ir até o final. Meu amigão, Rafael Belo. Gente, quero falar para vocês que esse cara aí, o Rafael Belo, é um cara top demais, um grande pregador do Evangelho, um homem de Deus. Não tem 20 minutos que eu estava assistindo uma grande mensagem desse cara, uma grande mensagem. Um negócio forte sobre o barco de Jonas. Quando a gente ora, o lugar em que a gente está se move. Eu já falei disso uma vez também, né? Mas não com esse talento que o Rafael tem. Rafael é espetacular. Luiz Fernando, meu irmão, Nandinho, o que dizer das pessoas que quando começam a ler e que não conseguem concluir por algum motivo, falam que é o inimigo investindo para ele não ler? Eu sei que o diabo não quer que a gente leia, né? Tem livro que você vai ter que ler, tem que orar, cara. Tem livro que tem que ser no jejum. Quando eu li o livro Este Mundo Tenebroso, eu era solteiro ainda, eu precisei jejuar para romper esse livro aí. Precisei jejuar. Então, a Bíblia é um livro que você tem que ler orando. Tem hora que a máscara cai. Que óculos é esse? Rapaz, esse óculos é caro, viu, pastor? Ray-Ban. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta aí? Rafael Belo, Jean Pereira, Isaías Machado,
outro cara fera também, Marlon Sampaio. Ô, Glória, precisamos nos ver, Rafael. Poxa, eu tô querendo aquele evento lá na minha igreja, hein? Quero te levar lá. Galera, vamos lá, vamos seguir mais algumas dicas. Vai anotando aí, hein? Eu não sou bom desse negócio, mas mais algumas dicas. Vamos lá. Quando você já fez a leitura do sumário, né? Você já está destacando aquilo que lhe interessa. Você está destacando aquilo que lhe interessa, mas você precisa dar volume na leitura do seu livro. Rafael Vieira, vou dar algumas dicas no final. Muito boa ideia. De livros maravilhosos para serem lidos. Você precisa dar volume, você precisa andar com o livro. Porque se você demorar muito a ler um livro, você perde o feeling dele, perde as ideias principais. Você acaba perdendo o proveito. O livro se perde. Então você tem que fazer o negócio andar. Gustavo Conde entrou, né? Tem que fazer a leitura andar, para você se manter motivado e ter proveito no livro. E como é que eu faço a leitura andar? Bom, primeiro você precisa ajeitar o seu tempo. Estabelecer um tempo, desliga o celular, se afaste da rede social, se concentre e você dá uma cadência. A cadência vai te ajudar a terminar o livro num bom prazo, sem perder o proveito dele. Cadência. Segundo, não fique voltando toda hora na leitura. Tem gente que tem esse vício, ele vai lendo e, não entendi, volta. Não entendi, volta. Minha esposa é assim, né? Aí desanima demais, demora demais a ler um livro, perde o entendimento e acaba não aproveitando bem ele. Você não entendeu? Arrisque prosseguir. Arrisque prosseguir, por quê? Porque o autor, ele vai tentar explicar para você o assunto dele. Entendeu? Imagina você ouvindo uma palavra, uma palestra, aí você não entendeu uma frase que o cara disse, uma ideia que ele passou, e você levanta a mão, ops, para o cara toda hora para o cara. Daqui a pouco nem você nem ele consegue mais avançar, ninguém entende mais nada. Então, se mantenha ouvindo, porque esse camarada vai sentir que precisa lhe explicar melhor, a plateia vai acabar absorvendo o que ele tem para dizer. A mesma coisa é o livro. O livro, ele vai se explicar um pouquinho mais na frente. Então, se você não entendeu aqui, ficou meio confuso esse parágrafo, não fica lendo, voltando. Não entendi onde é que eu estou mesmo. Cara, avança, porque o livro vai se explicar. Beleza? Essa é uma dica importante para você manter o livro bem aproveitado. Existem trechos de livros, ainda mais assim, livros muito teóricos, né? Que de fato ficam enfadonhos. São... Caiu? Não, né? Então existem trechos no livro que se tornam muito técnico, muito enfadonho, que o livro é interessante como um todo, mas em determinados pontos do livro ele deixa de ser interessante. Aqui. Voltou, deu uma pausa aí, mas voltou. Jean Pereira, meu xará, Deus te abençoe, obrigado. Volta aí, Rosa, Deus abençoe. Galera, chama o pessoal aí, eu estou falando sobre dicas de como aproveitar bem o vídeo. Se você já perdeu as primeiras, um livro, né? Se você perdeu estou fazendo um vídeo de como aproveitar bem a leitura de um livro, tá bom? Se você perdeu aí as primeiras dicas, volta lá no início do vídeo depois para você assistir. Mas vamos comigo. Eu disse que a gente estava falando sobre quando uma determinada parte do livro ele se torna cansativo, enfadonho. Eu já sofri muito com isso. E aí eu estava lendo o livro bacana, tal, daqui a pouco chegava numa parte chata, e você para. Eu vou dar um exemplo já que todo crente conhece. Você para e perde o ritmo, e desanima e não prossegue a leitura. Entendeu? Então às vezes eu gastava 3 meses num livro só, por causa desses momentos chatos do livro. Cara, isso é importante, guarde bem essa dica. Qual é
qual foi a coisa que eu usei. Tá? Não sei se você vai concordar comigo, mas eu usei e me ajuda muito. Passa por cima. Tá chato? Pô, se tá chato é porque é uma coisa que não é para ficar em você. Não é para ser aproveitada por você. Entendeu? Então, vai embora. Avance, vai lendo, siga, porque tem coisa que você vai aproveitar, vai voltar a ter interesse lá na frente. Quer ver o negócio? Todo crente que decide ler a Bíblia inteira, quando chega num livro chamado Crônicas, Levítico e principalmente Crônicas, geralmente para de ler a Bíblia. Por que para? Porque chegou num ponto chato. 478 mil nomes de pessoas. Fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou não sei quem. O cara para, desanima, entendeu? Ah, eu estava indo bem, pastor. Quando eu encontrei o livro da Crônicas, eu desanimei e abandonou a Bíblia. Olha só, por causa de um pedacinho chato do livro, da Bíblia, a pessoa abandonou a Bíblia inteira, perdeu a bênção do restante da Bíblia. Qual é a minha sugestão? Vai passando. Lê na diagonal assim, ó, faz a técnica do Z, né, que o pessoal ensina em leitura dinâmica, faz a técnica do Z ali em cima dos versículos, vai fazendo o zigue-zague ali, você não vai guardar o nome de ninguém mesmo, vai passando ali no Z e vai embora, aí você vai perceber que em determinados momentos tem uma ideia aqui, outra ali, dentro do texto, né, e você, para, por exemplo, Jabez é um cara lá, que é citado no livro das Crônicas, que é tema de muitas pregações. São 2 versículos só. Fulano gerou Beltrano, ele é descendente de Judá. Que gerou fulano, daqui a pouco entra Jabez. Pronto. Jabez é a mensagem daquele capítulo. Entendeu? Mas os nomes, passa no zigue-zague, vai na diagonal, que vai ser benção. Galera, se eu me lembrar de outras dicas, a gente faz outro vídeo depois, mas me pedirei para sugerir alguns bons livros. Eu vou pegar uma carona com o Eric, meu amigo, que já foi dormir. O Eric sugeriu o livro Cinzas do Altar. Digam de quem é esse livro. É de Moá aqui. Eu sou o autor do livro. E eu não podia deixar de recomendar o meu livro, claro, né? Primeiro porque eu confio nele, segundo porque eu quero vender. Leiam o livro Cinzas do Altar. É um livro importante, vai falar sobre a guerra que acontece dentro da gente, uma guerra contra o velho homem, contra a velha natureza, contra o nosso eu. Então é um livro importante. Mas a Bíblia diz: louvem-te os estranhos. Só estou aproveitando a dica do Eric. Mas um livro que fez muita diferença, me alimentou bastante, me ajudou muito nas pregações, foi um livro chamado 12 Homens e uma Missão, de Barros de Aramis. Fala sobre a vida dos discípulos depois que o cânon sagrado foi fechado, depois que o livro de Atos se encerrou. Então, muito top, é história, mas é coisa mesmo de muita grandeza. Um outro livro muito bacana que eu quero recomendar para os irmãos é o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento. Vou falar a vocês um negócio, eu não sou de ler um livro 2 vezes. Eu leio, tem tanto livro aí que eu quero ler, que eu acho que eu não tenho tempo de ler um só 2 vezes. O único livro que eu repito todo ano é a Bíblia. Mas outros livros eu leio uma vez só e fico só com a resenha que eu fiz. Consulto só o meu resumo. Não leio ele de novo, mas o livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, eu já li ele mais de uma vez. E toda vez que eu leio aquele livro, eu me converto de novo. Eu volto para Jesus, eu aceito Jesus de novo como meu Salvador. O livro é extraordinário. Não morra sem ler o livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Tá bom? Então fica essas 2 dicas aí. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem alimentados. Valeu, galera. Deus abençoe. Espero ter ajudado. E divulguem esse vídeo aí, essa live, para que outras pessoas possam ter um proveito melhor da leitura, que é um hábito muito saudável e que nós não podemos abandonar. É tempo de voltar a ler. Deus abençoe.